Povo de Deus, Salmo 54. Apelo para o socorro divino, ao mestre de canto. Salmo didático para instrumentos de cordas. De Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul o seguinte, estou acrescentando, não está Davi homiciado entre nós, ou seja, está escondido entre nós? Bom, nós já temos aprendido, você que acompanha nossos comentários dos capítulos de Salmo, já enfatizamos várias vezes que o título não faz parte do original da Bíblia. Nem mesmo essa divisão entre capítulos e versículos é original bíblico. Tudo isso aí é uma maneira que os editores, os tradutores arrumaram para que nós pudéssemos ter facilidade de compreender o texto bíblico. É uma organização didática. O que é Bíblia mesmo é o que está no miolo, ok? Então, os títulos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, não fazem parte do original. E segundo os editores aqui, esse contexto que o capítulo está falando está aí de acordo com o que o título está dizendo, né? Quando Davi, né? Quando Davi, quando os zifeus, no caso, vieram dizer a Saul que Davi estava escondido entre eles lá. Naquela correria lá de Davi, fugindo de Saul, depois que Saul ficou sabendo que Deus rejeitou o reinado dele e passou o reinado para Davi. Eu sempre falo sobre isso também nas minhas pregações, nos meus estudos, desse fato que é simplesmente estarrecedor. Se você pegar a história de Saul, no início ele não queria ser rei, ele até se escondeu. Aí depois que ele foi rei, ele começou o reinado muito bem e depois começou a declinar. É bem verdade que se você pegar todo o contexto, Saul é mais um parêntese na história, porque desde lá de Gênesis capítulo 49, versículo 10, já há uma profecia que o cetro não seria tirado de Judá, ou seja, o reinado ele viria pela tribo de Judá, seria da tribo de Judá que estaria o reinado do povo de Israel. Então já prevê ali uma monarquia, e essa monarquia atrelada à tribo de Judá. Assim como o sacerdócio estaria atrelada à tribo de Levi e mais especificamente na família de Arão, ok? Então isso é muito interessante. Então o Saul aí, ele entra como, na parte do filme, como uma participação especial, mas ele não é o autor principal ali. Então ele entra para uma participação especial, mas essa participação especial logo chegaria ao fim com realmente o personagem principal, ok? Então é um parênteses na história, né? Que ele entra aqui. E aí o Saul, depois que ele ficou sabendo, vamos dizer assim, que a participação dele no filme de Deus chegou ao fim, que Deus, na minha conjectura, eu falei assim, ó, tá na hora de começar a escrever o filme do jeito que eu quero e a participação de Saul tá bom já. Aí eu fico imaginando, Deus tirou a mão de cima de Saul, Saul começou a andar sozinho, sem direcionamento, e começou a fazer besteira. Tudo propósito de Deus. Da mesma forma, Moisés não entrou na terra prometida porque ele não era para ter batido na rocha, mas só tocou. Sim, isso é verdade. Mas dentro do filme de Deus, dentro dos anais celestiais, lá no projeto original de Deus, chegou um momento também que Deus falou assim, ó, tá bom, Moisés, muito bom, fez um bom papel, cumpriu a tua participação no meu filme, só que está na hora de entrar outro personagem principal. Deus tira a mão de Moisés, e quando Deus tira a mão de cima de nós, que ele deixa de dar aqueles toques, aquele direcionamento especial, a gente faz besteira, né? A gente faz besteira, né? É claro, estou falando dentro do projeto dele, né? Porque fora do projeto dele, naquilo que não vai mexer no projeto dele, nós temos total liberdade. Nós fazemos
coisas, né, erradas ou certas de acordo com as nossas escolhas. Agora, naquilo que é um projeto essencial de Deus, ele coloca a mão sobre nós e sobre todo o seu povo em todo tempo, em toda a história, ele coloca a mão sobre cima e conduz para que o propósito dele aconteça. Fora aquilo que não é propósito dele, fica ali, faz o que você quiser, mas naquilo que é meu propósito, eu vou direcionar. Chegou um momento que Moisés teve que sair de cena, Deus tirou a mão dele e ele fez besteira. Por quê? Porque Deus já queria que fosse Josué que levasse o povo para a terra prometida. Porque Moisés tem simbolismo total com a lei. E quem leva para a terra prometida que tem símbolo do céu, não é lei, é graça. E Josué, que tem a ver com a palavra graça, porque Josué, o nome dele, tem a mesma raiz de Jesus. Percebe então o contexto geral? Mas o que eu estou querendo dizer aqui que é mais estarrecedor, que eu acabei esticando um pouquinho aqui o meu comentário, o que me chama a atenção em Saul, nesse contexto que é estarrecedor? O Saul sabia que Deus tinha tirado o reino dele e dado Davi. E mesmo sabendo da vontade de Deus, ele se levanta contra a vontade de Deus. É impressionante isso, né? Ele se levanta. E não só ele, mas tinha pessoal também com ele. Tinha muita gente com ele. Na verdade, a maioria esmagadora estava com ele. Todos sabiam que Deus tinha escolhido Davi. E mesmo sabendo, se levantaram contra Davi automaticamente. Se levantaram contra a vontade de Deus. Tolos, insensatos, malucos, para se levantar contra a vontade de Deus. O que nós aprendemos com isso? O ser humano é capaz de fazer isso. Eu já tive essa experiência de ver ovelha declarando assim: sim, pastor, a Bíblia fala isso aqui, biblicamente eu estou errado, mas eu vou continuar fazendo. E assim caminha a humanidade. Pessoas de Deus podem fazer conscientemente coisas que elas sabem que não são de Deus, mas elas vão continuar fazendo. Isso é o que nós vemos atrelado em toda a história de Israel, onde o ímpio, quando a Bíblia fala de ímpio, ela se refere essencialmente ao povo de Deus que estava praticando impiedade. Assim também como ela se refere a pessoas que não eram povo de Deus, que praticava impiedade. Mas essencialmente, o texto se refere ao povo de Israel, povo que circuncidado, povo que oferecia sacrifício, povo que cultuava, povo que tinha realmente a marca de Deus, povo que verdadeiramente era povo de Deus, mas se desviava dos princípios de Deus. Essa é a realidade. E aqui nós temos, no capítulo 54, um salmista em desespero, e o contexto aqui mostra que tem alguma acusação falsa contra ele, e cuja essa acusação falsa é feita por pessoas, homens violentos, maliciosos, né, que querem, de alguma maneira, o imputar em uma causa injusta, inventaram coisa contra ele e querem o matar pela pena capital. E isso é uma conjectura. Por quê? Porque ele fala aqui de Senhor, faze-me justiça. Então existe um caso aí de justiça, existe um caso de acusação e o objetivo final, o salmista está percebendo que é a vida dele. Você lembra lá de Nabote? O que Acabe e essencialmente Jezabel fez contra ele? Inventou uma coisa contra ele para que ele fosse morto, fosse julgado e morto, e para que o terreno dele, a vinha dele, passasse para o Acabe, que estava de olho no que era daquele homem. Nabote, se não me engano, você confunde isso aí. Acho que é Nabote. Percebe? E se você quiser estudar mais sobre isso, só pesquisar o Google aí, e Jezabel e Nabote, né? Vai encontrar com certeza essa história. Ou simplesmente Nabote, vai encontrar essa história. Então, é o contexto aqui. Tem pessoas violentas. Ele fala, ó, Deus, salve-me pelo teu nome. Ó, pelo teu nome. Deus construiu o nome.
né? O nome de Deus, Yahvé, Adonai, El Shaddai, né? Quando falava esse nome, já tinha uma referência. Afinal de contas, esse, esse Deus aqui, ele mandou, entre vários outros sinais, ele mandou as 10 pragas lá no Egito. E ali foi um espetáculo de demonstração de poder, e isso vazou para tudo quanto é lugar do mundo. Só aí ele já ganhou o nome, já botou o nome dele estabelecido entre as nações, além de outros sinais que ele fez. Não é isso? Então ele tem um nome de poder. O nome de Deus tem a ver com justiça, com poder, né? E qual é o teu nome, meu irmão? O que está atrelado ao teu nome, hein? O que está atrelado ao teu nome, minha irmã? É, nós construímos o nosso nome, não é isso? O que está atrelado ao nosso nome? Isso aí é uma coisa interessante, que nós precisamos sempre meditar. Então, ó Deus, salve pelo teu nome, porque o nome dele é de justiça, Deus é justiça. E faz-me justiça, tá vendo? Pelo teu poder. Porque só o poder de Deus mesmo para barrar esses homens violentos, poderosos, muitas vezes. Escuta, ó Deus, a minha oração. Está orando, me ajuda, Senhor. Dá ouvido às palavras da minha boca. Então, ele está pedindo. Observe que está incutido aí um pouco de demora, um pouco de silêncio de Deus, com certeza, que é muito comum dentro do contexto da história do povo de Israel. Pois contra mim se levantaram os insolentes, os homens violentos, é isso? Procuram tirar minha vida, tá vendo? Não é só uma causa simples de benefício de terreno, de pagar, não. Estão querendo matar o cara. Tá não? Quem está querendo matar? Povo de Deus. Irmão querendo matar irmão. No sentido irmão sendo mesmo povo de Deus. Eles não têm Deus diante dele. Olha só, o povo judeu que não tem Deus diante dele. Mas pode também ser o ímpio lá de fora? Pode. Mas se eu tiver aqui na conjectura de, de, de opinar, eu opino, eu conjecturo que isso aqui é povo de Deus, que isso é muito comum. Mas também pode ser o povo de fora. Ok? Mas se for uma questão de justiça aqui, vai ter julgamento com o povo de fora? Não, isso aqui é coisa. Ele não estava misturado com o povo de fora. Eles viviam separados. Então, os indícios aqui é mais para povo de Deus. Versículo 4: Eis que Deus é o meu ajudador. Quem é o teu ajudador, meu irmão? Quem você confia mais? Eu sempre falo isso aqui. É naquele que tem uma conta bancária, aquele empresário, aquele que você sempre recorre a ele humanamente, ele é o teu ajudador? Não, é o teu Deus. Aquele e aquela é apenas a ferramenta. O Senhor é quem me sustenta, olha aí, a vida. Você entende isso também, meu irmão? Você verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, entende verdadeiramente que é o Senhor que sustenta a tua vida? Ou a tua confiança está mais em outras coisas? Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Tenha convicção disso. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Claro que no Velho Testamento eles sempre pensavam em morte, né? Em matar o inimigo. No tempo da graça, nós sempre pensamos em justiça, né? Mas nunca pensamos em pedir a Deus para matar ninguém. Isso nos dias de hoje é totalmente absurdo, né? Você pede a Deus para te livrar, para fazer justiça, mas não vai pedir a Deus para matar ninguém. Esse negócio de prepara e leva também está complicado. Peça a Deus justiça e que a justiça seja feita, seja no aspecto espiritual ou humano. E que as pessoas sejam transformadas e nunca mortas. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido transformado. E não será mais bandido. Então, ore para a transformação e nunca para tirar a vida. Essa é a tua função no tempo da graça. Ok? Oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Tá vendo? Ele fala de um futuro, né? Pois me livrou de todas as tribulações, né? Aqui, ou ele já está falando aqui no versículo, porque no versículo 6 ele está vendo o futuro. Pode ser que no versículo 7 o futuro já aconteceu, né? O que ele havia pedido já tinha acontecido, e agora ele já está declarando aqui no versículo 7. Pois me livrou de todas as tribulações. No versículo 6, ainda não aconteceu. Ele está pedindo, eu vou fazer isso. Ele está fazendo um voto com o Senhor. Se o Senhor me atender, eu vou te adorar. Então, ele está fazendo uma barganha com Deus.
Ele está fazendo um voto com Deus, é normal isso, né? Eu vou te louvar. Então, no versículo 6 ele pede. E pode ser que no versículo 7 ele já está retratando algo que já aconteceu, né? Ou então ele está dizendo, pela fé, que ainda não aconteceu, mas que ele confiava que ia acontecer. Pois me livrou de todas as tribulações, e meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Está vendo? Aqui na lei, se regozijar com a morte do outro, dentro daquele contexto, era normal. Mas hoje não. Hoje já não se aplica. Ok? Então aí, então, Salmo 54. Salmo de lamentação, onde geralmente tem um lamento, né? Pela situação ou de enfermidade ou de perseguição externa, e mais geralmente, essencialmente interna, onde ele ora e Deus geralmente responde, ou às vezes o salmo termina onde Deus não respondeu e ele continua clamando, esperando no Senhor. Aqui pode ser que Deus já tinha respondido, ou que simplesmente Deus ainda não respondeu e profeticamente, pela fé, ele já imagina o livramento e já engrandece ao Senhor por livramento. Ok? Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário. A nossa função é produzir. A sua função é apoiar o canal, se inscrevendo, dando like e fazendo seus comentários. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.